E se as raízes da ansiedade, da depressão, daqueles conflitos em casa não estivessem só na nossa mente ou na infância, mas num passado muito, muito mais distante do que a gente imagina? Hoje a gente vai mergulhar numa teoria espiritual que propõe exatamente isso. Ela sugere que a origem real do nosso sofrimento está escondida em lugares que a psicologia tradicional talvez nem tenha começado a procurar. Nossa jornada começa no lugar que o texto chama de Santuário da Bênção. Pensa num tipo de centro de operações espiritual, sabe? Onde equipes se preparam para missões de ajuda aqui na Terra. O mais interessante é que o conhecimento que eles recebem lá, antes de lidar com o nosso sofrimento, pode dar pistas incríveis sobre a nossa própria mente. E isso leva a gente à grande pergunta, né? O que será que essas assistentes espirituais sabem que a gente não sabe? Se eles se preparam para curar a dor humana lá na raiz, que segredos eles poderiam revelar sobre as causas escondidas das nossas batalhas mentais e emocionais? É isso que a gente vai investigar. Para a gente desvendar isso, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender a missão desses trabalhadores. Depois, a gente explora o que seria o ambiente da mente. Daí a gente avança para um diagnóstico que vai além do corpo, compara tudo com as ideias de Freud e, por fim, vê como essas teorias podem aparecer no nosso dia a dia. Ok, vamos lá. A história começa com os preparativos para a ação. O texto descreve não só uma, mas várias equipes, cada uma com um foco bem específico em algum tipo de sofrimento humano. E as missões, olha, são de uma complexidade enorme. Um grupo vai amparar crianças desprotegidas em abrigos. Outro, ajudar doentes mentais em hospícios. E um terceiro grupo vai auxiliar as pessoas naquele momento delicado da passagem, da morte. A seriedade dessas tarefas já mostra que o conhecimento que eles têm precisa ser muito profundo, muito eficaz. Antes de irem a campo, esses grupos recebem uma instrução que é crucial. E a primeira lição, vinda do diretor do santuário, não é sobre técnica, não é sobre estratégia, é sobre algo que a gente usa todo santo dia: a palavra. E aqui vem a primeira grande virada de chave. O diretor diz que a conversa não é só trocar informação, ela literalmente cria o ambiente. Pensa nisso. Cada palavra que a gente fala está ajudando a construir ou a destruir o espaço energético à nossa volta. E isso determina o sucesso ou o fracasso de tudo que a gente faz. E a teoria vai mais fundo ainda. A palavra não é só um som, ela cria imagens vivas na nossa mente e na mente de quem ouve. E essas imagens não somem não, elas ganham vida própria, gerando consequências reais, sejam elas boas ou más. Por essa ótica, cada frase que a gente diz é um pequeno ato de criação, é um poder que a gente geralmente subestima, e muito. Isso é levado tão a sério lá que vira quase uma tecnologia. Eles usam o que o texto chama de registros vibratórios para monitorar as palavras. É como se fosse um filtro de conteúdo para a energia do lugar, sabe? Para garantir que só vibrações positivas, construtivas, estejam ali para um trabalho de cura que é tão delicado. Agora a gente sai do ambiente e aprofunda no indivíduo. A gente conhece um novo personagem, o assistente Barcelos, que é um especialista no tratamento de doenças mentais. E ele já chega apresentando uma tese que, olha, é revolucionária. E aqui está o ponto central. O Barcelos afirma que, tirando raras exceções, os transtornos mentais não nascem no cérebro físico. Eles vêm de desequilíbrios da alma. Isso muda o foco do diagnóstico completamente, né? Tira do hardware, que é o nosso corpo, e joga para o software, que seria o espírito. Tá, mas o que causa esses desequilíbrios na alma? A teoria aponta para uma coisa chamada obsessão espiritual. A ideia é que aquelas inimizades profundas de outras vidas não acabam com a morte. Antigos inimigos, agora como espíritos, poderiam continuar a ter uma influência negativa, causando perturbações mentais que para a medicina de hoje parecem não ter causa nenhuma. E claro que esse tipo de raciocínio bate de frente com um dos maiores pilares da psicologia. O texto pela voz do Barcelos analisa as teorias de Sigmund Freud e aponta o que, na visão deles, é a peça que falta nesse quebra-cabeça. A gente sabe que Freud fez um trabalho gigantesco mapeando o subconsciente, procurando a origem dos traumas, das neuroses, nas experiências reprimidas da infância, da vida atual. O foco dele estava todo contido no espaço de uma única existência. E esse slide aqui mostra a diferença de um jeito perfeito. De um lado, o subconsciente de Freud. É como se fosse o porão da casa que a gente mora agora, cheio de coisas dessa vida. Do outro lado, a visão do texto, o subconsciente é uma biblioteca infinita,
que guarda os registros não só dessa casa, mas de todas as outras que a gente já morou em vidas passadas. A escala é outra. Então, a crítica do Barcelos é bem direta. O que falta nas teorias de Freud, segundo ele, é a noção da reencarnação. Sem essa peça, a análise das causas vai ser sempre incompleta, porque ignora esse oceano de experiências passadas que molda quem a gente é hoje. Mas como é que essa bagagem de outras vidas é transportada para o agora? A teoria apresenta o conceito de corpo perispiritual. Pensa nele como um projeto energético, um molde invisível que já existe antes do corpo físico. Ele carrega as cicatrizes, as tendências de outras existências e imprime isso no nosso cérebro, no nosso sistema nervoso, como se fosse um software que já vem pré-instalado. Certo, mas como é que toda essa teoria, esses dramas de vidas passadas, essa bagagem toda, aparece no nosso dia a dia? Não num hospício, mas dentro da nossa casa. O processo que o texto descreve é fascinante. Primeiro, almas que foram inimigas no passado reencarnam juntas, muitas vezes como pais e filhos ou como um casal. Aí, mesmo sem memória consciente, o subconsciente reage, criando aquelas simpatias ou antipatias que parecem não ter lógica. Isso gera os conflitos em casa, os choques de temperamento que acabam com a paz e, com o tempo, podem se tornar a raiz de desequilíbrios mentais bem sérios. E é refletindo sobre como esses dramas ocultos se repetem em tantos lares que o Barcelos conclui com essa observação que é bem sombria e profunda. A escala desse tipo de sofrimento, que vem de um passado esquecido, é praticamente infinita. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta final que é um pouco assustadora, para ser sincero. Se a causa real de tantos dos nossos problemas está num passado do qual a gente nem lembra, se a cura de verdade significa mergulhar em toda a nossa história, a tarefa parece gigantesca, por onde uma pessoa sequer começaria a desvendar um mistério tão profundo sobre si mesma.